Doutora Cláudia Spranger, do Ministério Público, Direitos Humanos, em Belo Horizonte, na audiência pública sobre a violação dos direitos humanos relativa à questão da moradia. Existem outras Cláudias promotoras, né? Sou promotora de direitos humanos e diversas outras setores, como apoio comunitário, controle externo da atividade policial. E há menos de um ano que eu assumi esse setor do Ministério Público, da Promotoria, e minha surpresa tem sido muito grande, porque quando eu entrei nesse setor, para o povo que está aqui sentado, né, que não entende muito bem palavras difíceis de direito, eu imaginei que o maior trabalho de um promotor nesta área fosse lidar com problemas policiais, questões de presídio, questões de cadeias. E qual não tem sido minha surpresa nesses 11 meses, Mário, eu faço um ano que assumi esse setor, que o maior problema que temos enfrentado é o direito à moradia em Belo Horizonte. Então há muitas denúncias, há muitos problemas a enfrentar. Quem dera que a diretora de planejamento da URGEL, quando falou do caso da Vila Bandeirantes, quem dera que fosse tão simples a situação como ela aqui apontou. Nós temos um procedimento acerca de cada assentamento em Belo Horizonte, um para cada assentamento, um para o Dandara, um para o Camilo Torres, um para o Zilá, um para a Vila Bandeirantes. O caso da Vila Bandeirantes, semana que vem, está se transformando no inquérito civil público, tal a profundidade do problema, não é tão simples assim. E nós temos agido, eu vou falar muito rápido, porque eu acho que o momento é de vocês aí, né, fazerem as suas perguntas. Só quero dar um retorno para vocês, naquilo que a gente pode agir, temos agido. Então, semana passada, uma denúncia contra 9 membros do poder público deu entrada no fórum acerca do abuso de autoridade e tortura ocorrido no Zilá Expósito, onde 9 pessoas estão tudo denunciadas. Isso é o dever do Ministério Público, né? Não é valor da doutora Cláudia, enfim, é o dever do Ministério Público estar atuando quando há o abuso. E eu não trouxe aqui o número do processo, porque infelizmente nós não fomos convidados para a reunião, ficamos sabendo apenas meio-dia, após a hora do meio-dia, que nós estaríamos aqui. Porque o processo já possui números, inclusive, eu não tenho ainda a vara que ele está, e também entramos com uma ação civil de improbidade junto às varas de fazenda estadual, aí não são 9, mas são 11 funcionários públicos que atuaram no caso da desocupação do Zilá, que inclusive nem mandado havia naquela ocasião, né? Então, a gente tem tentado fazer a questão do TAC, que foi falado aqui, o TAC, né? O que é o TAC? É um termo de acordo, que todo mundo fala que o Ministério Público participou desse termo de acordo, realmente não o Ministério Público dos Direitos Humanos, mas há um tempo atrás, do meio ambiente, não só do meio ambiente, como uma série de promotores. Nós estamos aqui com a cópia, até eu apresento ao deputado agora. No dia 27 de fevereiro, eu, promotor de direitos humanos, solicitei ao procurador-geral, entreguei em mãos para ele esse ofício, pedindo a suspensão dos 2 TACs existentes com a Copasa e com a CEMIG, e pedi também que estudos fossem realizados, multidisciplinares, para que a gente pudesse atender realmente a necessidade da população que está nesses assentamentos. Então está aqui à disposição do deputado. Eu vou tirar a cópia para todos saberem. Infelizmente, a suspensão não veio, mas o Procurador-Geral me garantiu, doutor Carlos André, que implementaria estudos multidisciplinares com as várias áreas do Ministério Público, meio ambiente, mas principalmente a área de direitos humanos, para que a gente pudesse suspender e remodelar esse TAC. Eu, a meu ver, isso que eu não respondo pelo Ministério Público, eu falo. Aí a Cláudia Spranger, promotora, está falando agora, realmente não há como esse TAC existir da forma que ele existe. Mas estudos estão sendo feitos em vários setores do Ministério Público. Então,
Algumas coisas a gente tem feito, por exemplo, ações, como eu falei para vocês, né, judiciais, a gente tem feito várias propostas, e nas ações civis do Dandara, da Camilo Torres, do Eliana Silva, nós temos entrado com pedidos em todos eles, em especial da Eliana Silva, em todas as varas, pedindo a suspensão dessa ordem que não existe liminar, né, para que haja suspensão dela até que seja concluída as ações civis públicas. Semana passada, não só eu, doutora Cláudia, né, atuando, também doutora Nívia, nós ficamos sabendo que talvez ocorresse uma desocupação. A doutora Nívia imediatamente, está aqui também, eu forneço para a mesa, encaminhou um ofício para a Polícia Militar e outro para a Secretaria Estadual, está aqui o Secretário de Estado, pedindo que não houvesse qualquer desocupação sem realmente ouvir, né, a população, fazer reuniões, enfim, tentando de todas as formas possíveis que vocês realmente tenham direito à moradia, que é constitucional. Mas, infelizmente, eu vou utilizar aqui uma fala do vereador do Adriano Ventura. Algumas vezes, mesmo a gente podendo fazer e fazendo, a gente se sente muito solidário, né? Então, esses momentos aqui de estarmos juntos, vários movimentos sociais, várias instituições, é um momento muito importante, porque temos todos que estar unidos na causa do direito à moradia. Não adianta o promotor de justiça só, a defensoria só, que aliás a defensoria pública, eu gostaria de fazer aqui um adendo, tem sido excelente através do doutor Cristiano e do doutor Lucas, excelentes profissionais que têm atuado junto conosco. Todos nós, se não, sozinhos não conseguiremos muita coisa não. Gente, vamos ouvir, por favor. Então, só para terminar, né, oportunidade de estarmos aqui, viemos, né, mesmo sem ter sido formalmente convidados, afinal é uma audiência pública, com tudo de mostrar um pouquinho o que a gente tem feito, colocar as portas do Ministério Público abertas a todos vocês, na Promotoria de Direitos Humanos, estão todos vocês sempre convidados a nos procurar, e passar também essa necessidade da união de todas as instituições, junto com os movimentos sociais, para a gente conseguir, né, o sonho do direito à moradia de todos pelo menos aqui de Belo Horizonte. Está difícil, né? Mas nós vamos lutando, a gente consegue. Muito obrigada. A questão lá expôs é uma questão discutida aqui na comissão, antes, depois da violência. A Comissão de Direitos Humanos esteve lá. Nós gostaríamos de saber também se você poderia nos passar a cópia da denúncia do Ministério Público, tá? Foi uma questão aqui que chocou muito essa comissão, a violência usada por policiais, servidores da prefeitura lá nos Vilas Expostos. Para nós é importante que isso sirva como um 27 casas foram demolidas pela tropa de choque, pela polícia, a pedido da Prefeitura de Belo Horizonte, sem ordem judicial, jogaram inclusive gás de pimenta nas crianças. Relator Nacional do Direito à Cidade, da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. Primeiramente, queria desejar uma boa tarde a todos, agradecer aqui a Assembleia Legislativa pelo convite de estar participando dessa audiência pública, o convite de estar podendo realizar essa visita a Belo Horizonte e a importância da gente tentar colaborar para a melhoria das condições do direito à cidade na cidade de Belo Horizonte. Primeiramente, eu quero fazer uma fala para contextualizar qual é o nosso papel aqui da relatoria. O que é a relatoria e qual é o nosso papel e até onde nós podemos ajudar. A Relatoria Nacional do Direito à Cidade ela é composta por um relator, um assessor, e ela tem um papel preponderante de, no território nacional, quer dizer, dentro do Brasil, fazer
missões, visitas às cidades, produzir relatórios e, o mais importante, fazer recomendações aos órgãos públicos para que seja efetivado o direito à cidade. Então, o nosso papel é aqui, escutar as comunidades, escutar o poder público, construir um diagnóstico mais real da situação do direito à cidade em Belo Horizonte e, ao final, nesse relatório, propor recomendações para cada um dos casos específicos relatados a nós, mas também recomendações gerais para a cidade de Belo Horizonte, e não só a cidade de Belo Horizonte, para o governo estadual, para o governo federal e para todos os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Esse é um pouco o nosso papel, a gente fazer essa ação de conjugar esforços para garantir os direitos humanos na cidade de Belo Horizonte. A relatoria ela tem o apoio de várias entidades da ONU que trabalham com direitos humanos. Ela tem parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, com a Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos. Então são várias parcerias para a gente garantir aí a ação da relatoria. A relatoria existe há mais de 10 anos. Ela já viajou, gente, pelo Brasil inteiro. Então a gente já radiografou como está a situação de direitos humanos em várias cidades brasileiras. E vou dizer, quando eu cheguei aqui a Belo Horizonte, esperava ser surpreendido por uma política nacional, mas ao contrário, fui surpreendido por uma violação de direitos humanos sistemática. Quando eu presenciei, nós chegamos à Vila Paz, ali no anel viário, e realmente eu verifiquei a situação hoje daquela comunidade, eu posso dizer que aquilo são condições subhumanas. Aquilo é transformar aquelas pessoas em coisas, e não em sujeitos, não em cidadãos, que realmente é garantido e é protegido pela nossa Constituição Federal a esse certos direitos. Dentro de um mês, nós pretendemos fechar esse relatório e apresentar a todas as autoridades. Mas hoje, eu já quero adiantar algumas considerações bem importantes aqui sobre as comunidades que a gente visitou e sobre o que já foi relatado aqui pela Prefeitura. A televisão está interrompida. Sinal fraco ou inexistente. Na hora que fala da prefeitura. Problema técnico. Vamos o relator continuar. Interrompeu a transmissão ao vivo pela TV Assembleia, que estava acompanhando a audiência pública sobre violação aos direitos humanos aqui. Caríssimos, fiquem tranquilos que esse relatório, a minha fala, vai ser traduzido em documentos que serão encaminhados a todos. A publicidade será garantida. Continuando, gente, eu queria então colocar algumas coisas importantes. Primeiramente, eu queria começar com todos que estão aqui, poder público que está aqui na mesa e com as comunidades, do que eu entendo do que é o direito à cidade a todos. O direito à cidade é o direito de participar da cidade. E quando eu falo de participar da cidade, é de que todos que estão na cidade de Belo Horizonte devem ter acesso a todos os direitos humanos. Que todos tenham acesso a todos os direitos humanos. Porém, o que eu vi no relato ontem das visitas foi que existe uma política de separação, uma política de exclusão, uma política de exceção. A política de garantir direitos humanos a todos não está sendo atendida. Parece-me que existe que o poder público, tanto estadual como da prefeitura, recorta na cidade determinadas áreas, e como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade e compromisso em relação a essas determinadas áreas. As áreas que visitamos ontem são áreas de exceção, isso quer dizer, de suspensão de direitos, aonde não existe a ação do Estado, aonde não existe a política pública de moradia e de regularização fundiária e de infraestrutura.
É isso que eu verifiquei. Quer dizer, a Prefeitura, o Governo do Estado de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem responsabilidade constitucional e diante dos marcos legais internacionais para com todas essas comunidades. Não há possibilidade de ser usado como desculpa de que é uma área federal. Não pode ser utilizado como desculpa de que é um conflito com o proprietário da terra em que ele é particular. A Prefeitura, o Governo do Estado e também o Governo Federal, eles têm a responsabilidade para prevenir, para promover e para respeitar o direito à moradia de todos, mesmo sendo um conflito com proprietários privados. A Prefeitura tem a responsabilidade de prevenir que aconteçam os conflitos. Os conflitos hoje existentes na cidade de Porto Alegre, na cidade aqui de Belo Horizonte, eles são oriundos por quê? Porque não existe uma política habitacional e de organização fundiária. O próprio Estado, ele gera esse conflito. Ele que é um dos geradores. Por que as pessoas ocupam as áreas? Primeiro, porque normalmente essas áreas estão ociosas. Quer dizer, a maior parte dessas áreas foram ocupadas porque não cumprem a função social da propriedade urbana. Quer dizer, e hoje, minha gente, há 10 anos, com o Estatuto da Cidade, com o Plano Diretor de Belo Horizonte, existem mecanismos, sim, jurídicos e urbanísticos para garantir o cumprimento da função social desta propriedade. Quer dizer, não se coloca em prática esses instrumentos jurídicos e urbanísticos. Existe uso capião, existe concessão para fins de moradia, existe mecanismos de conseguir estoque de terras. E quando eu soube hoje que a Prefeitura de Belo Horizonte me faz leilões de áreas que na verdade deveriam ser destinadas à regularização fundiária, a reassentamento, a realocação, para depois pedir a área para a Secretaria de Patrimônio da União, aí eu vejo um paradoxo. Aí realmente eu vejo um paradoxo. A primeira questão que eu queria colocar, gente, que primeira alternativa às famílias dessas comunidades deve ser a permanência delas no local. Quer dizer, tem instrumentos para essas pessoas permanecerem no local onde elas estão ocupando. Porque ali elas instituíram relações sociais, de trabalho, saúde, educação. Quer dizer, é um retrocesso tirar essas famílias do local aonde elas estão ocupando. Se não é possível, seja em razão de risco, se não é possível, seja em razão de insalubridade, aí sim tem que se pensar em reassentamento e realocação. E um reassentamento e realocação que seja discutido com a comunidade. Participação popular é um princípio do Estatuto da Cidade. É um princípio que tem que ouvir as comunidades o que elas querem, porque é elas que têm que deliberar sobre essa cidade. Então, quando for discutir realocação, reassentamento, tem que ser discutido com a comunidade qual é a melhor alternativa. E segundo, essa realocação e reassentamento tem que ser para condições iguais ou menores de habitação. Nunca poderá ser para condições menores, nunca pode ser para menos. A moradia tem que ser garantida sempre a mais, senão acontece um retrocesso. Segundo, se acontece, e aí? O despejo, ele nunca pode ser uma política pública. A política pública não pode ser de repressão, não pode ser de polícia. A política pública não pode ser jogada no colo do judiciário para resolver os problemas que a prefeitura e o governo do estado não resolvem. Esta não pode ser a política pública. Despejo não é uma palavra que está na ordem dos direitos humanos. O que está na ordem dos direitos humanos é a realocação e reassentamento. Isso quer dizer, as pessoas só podem sair de um lugar para ir para outro lugar. E mesmo assim. Quero falar também aqui sobre as ideias de políticas temporárias de moradia, que é a Bolsa Moradia. Eu tenho tido várias cidades do Brasil e o Bolsa Moradia tem sido utilizado como uma política pública temporária. E aqui coloco entre aspas, porque temporária. Porque temporário não pode se transformar em definitivo.
E o que a gente verifica é que muitas pessoas que estão na Bolsa Família, na Bolsa Moradia, acabam ficando por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos nessa situação. E a grande questão é que o critério do valor da Bolsa Moradia não pode ser imposto por decreto. Ele tem que ser construído a partir de critérios e que todos saibam o porquê que chegou a R$500 o valor do Bolsa Moradia. Por quê? Porque isso tem que levar em conta o quê? A valorização da terra da cidade de Belo Horizonte. E normalmente esse valor do Bolsa Moradia ele é congelado. Quer dizer, não muda. É R$500 para qualquer área da cidade de Belo Horizonte. Não levando em consideração que a cidade de Belo Horizonte sofre especulação imobiliária. Não levando em consideração que com a Copa do Mundo, a terra de Belo Horizonte se torna mais cara. Tem que ser o reajuste do Bolsa Moradia na medida que a valorização da terra ela ocorre dentro da cidade de Belo Horizonte. Essa é uma coisa muito importante relacionada a essa questão do Bolsa Moradia. Quero falar agora sobre Minha Casa e Minha Vida. Né? Minha Casa e Minha Vida, gente, não é solução para todos, como a gente tem visto. Primeiramente, Minha Casa e Minha Vida, ela não tem conseguido atender a população de 0 salários mínimos a R$1.600. Essa é a faixa que tem que ser atendida e tem que ter prioridade em Minha Casa e Minha Vida. E não está sendo atendido. Quer dizer, é para uma população de 5 salários mínimos para cima, até 10 salários mínimos tem que ser atendido por Minha Casa e Minha Vida. Quer dizer, é a população que mais precisa, não tem conseguido acessar o Minha Casa e Minha Vida. Segundo, Minha Casa e Minha Vida possibilita às entidades organizadas de moradia acessar financiamento direto. Quer dizer, a política habitacional de Belo Horizonte tem que incorporar na sua política de habitação e interesse social a possibilidade das entidades acessarem diretamente o Minha Casa e Minha Vida. Temos aqui associações de moradores, temos aqui os movimentos organizados. Eles têm, na verdade, a possibilidade de acessar diretamente ao Minha Casa e Minha Vida entidades. Tem que haver uma prioridade desse tipo de política pública. Com relação aos critérios da Minha Casa e Minha Vida, e aqui eu acho importante a gente estar falando, existe o decreto nacional sobre os critérios federais, mas os critérios federais garantem uma margem para que cada cidade inclua critérios específicos. Quer dizer, existem critérios específicos da cidade de Belo Horizonte e ele deveria ter sido discutido com a população. Quer dizer, esses critérios que tinham que ser garantidos a quem? Aquelas situações de pessoas que estão em situação de conflito, a essas pessoas que estão com vulnerabilidade social, a população em situação de rua. Quer dizer, esses são os critérios que deveriam ser discutidos aqui na cidade de Belo Horizonte. Não são só critérios nacionais. Pessoal, agora eu queria só fazer, para terminar minha fala, isso são questões gerais da política habitacional e organização fundiária de Belo Horizonte. Queria falar aqui sobre aspectos específicos sobre as comunidades. Primeiramente, sobre a questão das comunidades, Helena Silva, Camilo Torres e Landorte. Recebi aqui um ofício que o Ministério Público recebeu de que está prestes a acontecer despejo dessas áreas aqui na cidade de Belo Horizonte. Despejo e não realocação no assentamento. Primeiramente, eu recomendo que haja suspensão imediata desses despejos enquanto não for julgado aquela ação que questiona a cessão daqueles terrenos pela Codemig às empresas, pela nulidade desses contratos. Isso daí tem que ser julgado antes de qualquer ação da política da ação, seja por parte das empresas, seja por parte da prefeitura. A prefeitura tem que intervir junto aos juízes para dizer que tem interesse naquela área para fazer uma organização fundiária, e isso a prefeitura pode fazer, intervir nessas ações judiciais, pedindo a suspensão para que realmente seja julgada aquelas outras ações que questionam os contratos, para realmente a gente ter a situação de Eliana Silva, Camilo Torres e Landorte. Segundo, como já foi falado, suspensão imediata deste TAC, que fala sobre a questão da luz e da água. Luz e água é direito fundamental garantido a toda a comunidade.
convenciar CEMIG e Copasa de que, por exemplo, a questão da luz, existe uma resolução nacional. Leandro, eu acho que seria importante, não sei se a plataforma pudesse fazer isso, mas propor uma ação civil pública contra esse TAC no Tribunal de Justiça, porque foi para o órgão estadual e a Defensoria Pública Federal se propõe a patrocinar essa causa. Então eu acho que vocês deviam fazer um estudo jurídico, apresentar, e a gente conseguiria aqui na Defensoria entrar com ação no tribunal contra o governo do Estado por esse TAC e contra o Ministério Público do Estado. Eu acho que seria uma medida efetiva que vocês fizessem o mais rápido possível, e a gente até poderia discutir com a Defensoria Pública Estadual também tem uma posição contrária. Quem sabe uma ação conjunta das duas defensorias poderia dar um efeito muito interessante nessas lutas aqui. Tá? Então fica aí a nossa sugestão. Deputado, a plataforma ela se compromete a alicerçar todos os estudos necessários para as defensorias, entrar com ação judicial para questionar esse TAC, porque ele é totalmente inconstitucional. Eu disse que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia também assina essa proposição da plataforma. Perfeito. E só para terminar esse assunto do TAC, existe uma resolução, gente, da Agência Nacional de Energia Elétrica que diz claramente que deve ser garantido luz para todas as ocupações irregulares, mesmo que seja temporariamente, né, enquanto elas estão irregulares, e não para haver corte de luz para essas ocupações irregulares. Quer dizer, é uma legislação nacional que está sendo violada nesse TAC. Sobre contagem, ajudei em contagem na ocupação Manuel Guarani e Caiuá. E aqui eu peço, né, aqui a gente está falando em Belo Horizonte, mas já que nós estamos na contagem, da importância de que contagem garanta uma política específica de mediação daquela situação lá da comunidade Manuel Guarani e Caiuá, para que ela permaneça naquela área e de que aquela área seja destinada à habitação de interesse social e regularização fundiária. E Dandália é uma situação emblemática no Brasil. Todo o Brasil acompanhou a situação de conflito de Dandália. E aqui, eu visitando Dandália, eu fiquei impressionado com a organização daquela comunidade e com a história daquela comunidade. Dandália não pode sair daquela área. Isso é claro. Por quê? Primeiramente, a permanência de Dandara, ela ali naquela área, representa de que é possível sim ter uma ocupação irregular e ela ser regularizada, mesmo numa área que ali a gente viu ali em volta, que é uma área de alto poder aquisitivo. A importância da permanência deles é simbólica também, não só de garantir direito à moradia adequada, mas simbólica para a cidade. A cidade tem que conviver e garantir a convivência de todos. Isso é muito importante. E aqui acho que, se não pode utilizar os instrumentos do Estatuto da Cidade, pode sim haver uma desapropriação daquela área. Isso é urgente. E aqui eu faço um apelo, seja pela Prefeitura, seja pelo Estado de Minas Gerais, ou seja pelo governo federal, é necessária aquela desapropriação daquela área imediatamente. E para terminar, eu queria falar sobre Vila Paz e Vila Luz, essas duas áreas, e sobre todas as obras do anel viário. Primeiramente, gente, o problema que eu verifiquei é que talvez os tempos sejam um pouco diferentes. Talvez o tempo das obras seja muito mais ágil do que o tempo de garantir moradia adequada a essas populações, essas vilas. Então, primeiramente, eu vejo assim, existe já uma articulação da Secretaria de Patrimônio da União para garantir áreas para aquelas comunidades, existe aí uma conversa com a Prefeitura, mas acho que deve ser conversado com o DENIT de que as obras do anel viário não podem iniciar antes de ser garantido reassentamento para todas essas comunidades.
Essa garantia nós tivemos há 2 anos atrás da própria presidenta Dilma aqui em Belo Horizonte. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, estivemos com ela. Ela disse que as obras eram necessárias e rápidas, mas ela deu a determinação que primeiro se construam as moradias para depois fazer as obras necessárias do sistema viário. Então essa própria presidenta já determinou isso. Isso é importante retomar esse pacto aí, então, feito com a presidenta. Por quê? Eu acho mais importante, e a gente sabe quanto demora, né? Fazer regularização fundiária e construir habitação. Por isso, e tem que ter ações imediatas de garantir a habitabilidade para aquelas comunidades. Hoje elas estão em situação que não há possibilidade de permanência naquelas condições. Por isso tem que ter ações da prefeitura temporárias enquanto elas não têm a moradia definitiva e que não é abrigamento e não é bolsa moradia, que tem que garantir a questão da saúde, a questão da segurança, aquelas comunidades ali na Vila Paz e na Vila Luz. Tem que ser imediato isso, antes mesmo da moradia definitiva, de uma política habitacional definitiva. E eu acho mais importante aqui, a SPU está aqui presente, de que nós, nesta ação de repassar para a Prefeitura essas áreas do DENIT da SPU, para a Prefeitura fazer o reassentamento, que ponha condicionalidades para a Prefeitura, não uma carta branca para a Prefeitura. Tem que pôr condicionantes para que realmente seja efetiva a realocação, a habitação e a utilização fundiária de Vila Paz e Vila Luz. Isso, gente, é uma proposta inicial de recomendações. Quero passar a palavra depois para o Cristiano fazer as complementações necessárias. E aqui quero agradecer mais uma vez a oportunidade e de pensar de que realmente uma Comissão de Direitos Humanos comprometida, uma Defensoria Pública comprometida, promotores comprometidos e as comunidades atuantes lá lutando e demandando por direitos, é que sim, é possível garantir direito à cidade a todos. Queria mais uma vez agradecer a possibilidade de presença aqui em Belo Horizonte. Gravando aqui, eu, Frei Gilvander. Frei Gilvander. Da Mandara.